Ontem, no culto do Rocket, que é os nossos adolescentes, pela primeira vez, olha só, pastora, pela primeira vez, nós tivemos 3 hispanos, adolescentes, filhos de latinos, pela primeira vez. E eles aceitaram a Jesus. Olha só, católicos aceitaram a Jesus, e eu estava orando em espanhol. Não, a gente não sabia. Foi assim do nada. A gente chorou aqui junto com eles, cara. E hoje de manhã a gente viveu tudo isso. Então, você vê que desde ontem já tinha uma unção preparado para o que ia acontecer hoje. E eu vou falar a verdade, eu guardei um pouquinho de força para hoje, amém? Que legal. Mas gente, ninguém sabe o que a gente passa, as caminhadas. Ninguém vê quando a gente se molha na chuva. Ninguém percebe isso. E aí vamos falar, eu vou ser honesto com vocês, que eu estou meio no flow hoje aqui. Aí vem às vezes uns sem vergonhas na nossa vida, ou aparece uns caras sem noção, umas pessoas assim. E acha que pode às vezes conquistar as coisas do jeitinho. Infelizmente essa frase está agarrada em nós. O jeitinho brasileiro. Porque quem é honesto de verdade, o empresário que é honesto de verdade, eu acho que tem muitos empresários aqui. Um empresário de verdade, que é honesto, sabe o quão difícil é ter uma grana na conta corrente. Sabe o quão difícil é conquistar alguma coisa. Agora os caras que querem dar um jeitinho brasileiro, como a gente diz, aí é fácil. É fácil. Não é verdade? Então, o que aconteceu aqui hoje foi choro, cara. Foi choro. Sabe? E eu tô falando, e eu quero começar falando disso, do que aconteceu hoje de manhã, porque para mim foi um cumprimento de muitas palavras, de promessas. E foram anos que eu estava esperando por um momento. E não era eu o centro da atenção. Às vezes a gente espera, né, que a gente vai ser o centro da atenção. Porque quando a gente espera que quando a gente cumprir aquilo que Deus nos chamou, a gente acha que a gente vai ter uma certa coroa. Existe o reconhecimento, é claro que existe. Gente, mas quando eu vi, tinha de 11 a 14 mais ou menos pessoas aqui, estava lotado de gente, cara, chorando pela presença do Senhor, querendo o novo, buscando o novo. É nesse momento que eu falo, meu Deus, o Senhor me chamou, não foi para eu estar com o microfone, o Senhor me chamou não foi para eu estar aqui em cima, não foi para ser a atenção de alguma coisa, mas foi para falar, só falar de Jesus. E na verdade que o teu propósito, irmão, que Deus chamou, é exatamente isso. A gente troca coroas. Vou falar de novo. A gente troca o nosso propósito por coroas, que às vezes não são nossas. Deixa eu contar uma história. É uma história que está meio escondida na Bíblia. Talvez você nunca ouviu ou leu, tá? Mas olha só que interessante, é uma fábula. E como eu falei, eu estou no flow aqui, é uma reflexão que eu quero passar para vocês. Um homem chamado Gideão, que muitos conhecem da Bíblia, quando ele morre, ele era um juiz no povo de Israel. Naquela época ainda não tinha rei. Então ele era um juiz e ele protegia o povo de Israel e cuidava de várias coisas ali entre o povo. Quando ele morre já velho, ficou aquela dúvida no ar, quem vai assumir o cargo de juiz? Então, um membro da família dele, chamado Abimeleque, um nome diferente, Abimeleque quer o reino, quer a coroa, ele quer ali governar sobre o povo de Israel. E aí o que ele faz? A estratégia dele, ele para acelerar o processo dessa coroação da vida dele, ele vai até a casa onde está a família de Gideão, sobrinhos, filhos, e ele mata, faz uma chacina. São mais de 70 filhos que morrem. Mas um homem, ele consegue escapar. Deixa eu lembrar o nome dele aqui, eu
Jotão. Jotão, esse é o nome do rapaz. Ele consegue escapar dessa chacina. E então, no momento que estava ali esse Abimeleque para ser coroado com o povo, porque ele fez a cabeça do povo e tal, quando ele está para ser coroado, de repente aparece Jotão e ele conta uma fábula maravilhosa, que é o que eu vou contar para vocês agora. A gente não precisa ler, eu vou falar. E esse rapaz Jotão, ele sobe assim no alto e ele fala: ei povo, eu quero contar uma história para vocês. As árvores se juntam e elas falam: nós precisamos de um rei. Quem vai ser o nosso rei? As árvores. Então as árvores chegam para a oliveira e elas falam para a oliveira bonita: oliveira, você quer ser nosso rei? Você quer governar sobre as árvores? E a oliveira disse: não, eu não posso governar, porque eu produzo aqui o azeite, que é doce, os homens desfrutam do meu azeite. Então as árvores vão até a videira, e a videira me faz a mesma pergunta: você quer governar sobre nós, videira? E a videira disse: olha, eu não posso governar para vocês, porque o meu vinho, os homens desfrutam, os deuses desfrutam do meu vinho, então eu não posso governar e não posso ter essa coroa. Então eles vão para a figueira. E a figueira diz: olha, eu também não posso aceitar essa coroa, esse cargo, porque o meu figo é muito doce e ele adoça o paladar dos homens. Eu não posso aceitar esse cargo. Então, já sem nada, já sem ninguém para aceitar o reinado, eles chegam até a sarça. As árvores chegam na sarça. A sarça, petitiquita, pequenininha, cheia de espinho. Aquela sarça mesmo lá da história de Moisés. Chegam na sarça, que vive lá no deserto, e diz: sarça, você quer governar sobre nós? Nós precisamos de um rei. Então a sarça diz: bom, já que vocês vieram até mim, ok, venham todos abaixo da minha sombra. Venham todos abaixo da minha sombra, e com os meus, a minha sombra vai proteger, mas, porém, se vocês saírem da minha sombra, os meus espinhos vão pegar fogo em vocês. Já chegou tacando terror. Olha que doido. Então aquele homem Jotão conta essa história se referindo a esse familiar dele, Abimeleque. Mas a verdade, irmão, é que essas árvores, a figueira, a oliveira, não quiseram abrir mão do propósito deles para uma coroa que não os servia. E às vezes na nossa vida, nós aceitamos coroas que não serve para nós, não serve na nossa cabeça, mas nós aceitamos porque ela é tentadora. E nós somos influenciados às vezes a usar coroas que não são para nós. Assim como Davi, quando chegou para lutar com o Golias, gigante Golias, armado até os dentes, e o rei Saul diz: usa minha armadura. Mas a armadura não serviu. Porque tem coisas na nossa vida que não servem para nós. E elas vão surgir, elas vão aparecer. Agora, quem entende do propósito, irmão, quem entende porque foi criado, não aceita a coroa do mundo, não aceita a tentação do mundo. Amém? Posso começar a pregar? Eu vou tentar ser rápido, ok? Então vamos lá. Primeiro, você foi criado por Deus com um propósito. Você não tem como correr. Não tem. E isso explode a cabeça. Pensar que nós temos 7 bilhões, não sei se já está chegando a 8, mas 7 bilhões de pessoas que têm um propósito no mundo feito por Deus. Você foi criado e você tem um chamado. E meu irmão, vou ser sincero, não importa onde você está, aquilo que Deus colocou em você, que já está programado, não tem para onde correr, está dentro de você. Aquilo que Deus colocou em você, uma hora vai florescer, uma hora aparece. Eu lembro quando meu pai
Meu pai tem duas, como é que eu posso falar? Não atividades, duas carreiras na vida dele. Empresário e pastor. E eu cresci na igreja, mas eu também cresci dentro da empresa dele, porque a empresa que sustentava a nossa família, então sim, tínhamos um cuidado com a empresa. E quando eu fiquei adolescente, meu pai foi me puxando para a empresa, porque tem que passar o legado, né, o cajado mais para frente para alguém. A empresa cresceu, prosperou, graças a Deus. Foi crescendo e eu também fui crescendo. E aí eu sentei lá na mesa do RH. E eu fazia lá, meu irmão, no computador lá, sentado na mesa, fazendo admissão, demissão das empresas que meu pai cuidava. Um saco. Não sei se alguém gosta disso, você é abençoado mesmo, porque é chato, eu não gosto. Mas eu estava lá, e eu tentando. E eu não dava bem. Chegou uma hora que eu já estava dormindo ali no computador. Eu não estava me sentindo bem, não estava me sentindo feliz. Então, meu pai, percebendo isso, ele me mudou para outra posição. Aí eu fui para a área fiscal. Vamos aprender área fiscal? Com 16 anos, vou aprender área fiscal. Ó, que beleza. Super legal para um adolescente. Aí fui aprender área fiscal, não me dei bem na área fiscal, fui para o arquivo. Porque quem não é bom no escritório vai para o arquivo. Alguém aqui já teve experiência de arquivo que eu já sei, estou vendo. Fui para o arquivo, irmão, lá no fundo do escritório, lá na salinha mais escura, cheio de caixa e aranha. E eu lá no arquivo. E não sei se meu pai está vendo, mas pai, eu dormi algumas vezes lá, desculpa. Não aguentei naquela escuridão lá, no meio das caixas eu dormi, não teve jeito. Mas eu percebi, irmão, que não era para mim. Não era, não dava, escritório não dá. Não dava. Mas quando eu chegava na igreja, cara, era diferente. E eu sou músico desde pequeno, então, era assim, pessoas, gostava de conversar, cara, eu gosto de falar, música, dança, lá na igreja, lá no Brasil a gente tem os ministérios de dança, né? Graças a Deus, Deus passou longe do ministério de dança, porque sou péssimo, e o homem dançando na igreja também, bom, enfim, não vou falar nada não. Mas passei longe lá do escritório, mas na igreja, irmão, era um amor. Um amor por pessoas, amor pela gente, por falar, pela adoração, pela música, adolescente mesmo sem entender. Mas eu vi que o negócio era para mim, porque tinha algo já na minha vida, já que o Senhor colocou, e talvez eu durante a trajetória da adolescência, já ficando ali, passando os 18, eu comecei a entender que realmente o Senhor me chamou para uma coisa. Porque às vezes a gente não tem entendimento real do que o Senhor nos chamou, mas durante a nossa trajetória, a gente começa a entender. Quantos estão comigo aqui? A gente começa a entender as coisas que o Senhor faz com a gente. Então, irmão, eu aceitei o chamado pastoral, fui ordenado. Em 2018, eu vim para os Estados Unidos, fui lá para Dallas no seminário. E eu fui para o seminário e tal, maravilhoso. Até que em 2020, no meio da pandemia, Deus me conecta para uma igreja latina, uma igreja hispana. Quem diria? Quando que eu ia imaginar na minha vida que eu estaria hoje de manhã aqui falando espanhol para essas pessoas que estavam aqui aceitando a Jesus, irmão? Porque a gente só entende o nosso propósito no meio da caminhada. E o pior é que tem gente desistindo da caminhada porque não entende o propósito. E a grande chave de entender o propósito é perseverar. É perseverar. É não parar. Mas tem gente que cansa, desiste, e aí começa a pegar as coroas que o mundo coloca na nossa frente. E a gente não resiste a uma tentação dessa. Não é verdade? Nós não resistimos a uma grande coroa. Porque nós somos humanos, nós falhamos, temos tentações, somos falhos.
Mas tem coroa que não serve para nós e nós não podemos aceitar coroa. Eu vim aqui para te dizer hoje, irmão, que você não pode aceitar as coroas que o mundo te dá. Deixa eu te falar, se você está aqui nos Estados Unidos, cara, e eu entendo que quando você chega aqui, você começa a perceber que a sua vida já não é mais desfrutar, mas é só pagar. A gente começa a entrar num círculo vicioso de pagar conta. A gente entra num círculo e a gente começa a trabalhar. Você já percebeu isso? Você já percebeu que a gente começa a gastar muito tempo trabalhando, ganhando dinheiro só para sobreviver? Você já percebeu isso? E aí você trabalha 30 anos para pagar uma casa, a hipoteca da casa, e compra uma casa grande porque os seus filhos e não sei o quê. Aí passa os 30 anos, irmão, você trabalhando 30 anos, ralando, tá lá, os filhos tudo grande, já se foram, tá lá 2 velhotes lá na sala, assistindo televisão e a casa toda apagada. A gente gasta tempo porque nós não entendemos o nosso propósito. Gastamos tempo com muitas coisas por falta de entendimento. A falta de tempo nos afasta da presença do Senhor, porque estamos ocupados. Sempre estamos ocupados. Sabe qual que é o negócio, cara? A vida passa assim. Passa assim, ó. E se você for como a maioria da estatística, se você for como a maioria, você vai morrer numa cama de hospital. Porque essa é a estatística do mundo hoje. Você vai morrer, você vai chegar na velhice, e a tua morte vai ser numa cama de ferro, em volta com aparelhos, e talvez um ou outro familiar vai estar do seu lado. E essa é a estatística, talvez você vai passar por isso. E aí eu não conheço ninguém, irmão, de verdade, eu não conheço ninguém. Se você conhece alguém, depois você me fala, mas alguém que chegou no final da vida, nos últimos minutos de vida, e fala assim: checa para mim como é que está minha conta bancária, por favor, porque eu queria muito morrer sabendo que eu tenho alguns $1.000 aí. Ou, por exemplo, chega para mim com quantas curtidas eu tive na última foto que eu postei tomando um sorvetinho. Eu não conheço ninguém, irmão, que está no leito de morte, assim, já para morrer, falecer, doente, que diz: olha, traz o meu Tesla aqui, traz a minha BMW, o meu Audi, porque, olha, eu desfrutei de tantos momentos dentro desse carro, então eu quero dar mais uma recordada. Não existe isso. Todo mundo que está no leito de morte quer 2 coisas: ou está com a família, ou está pronto para encontrar com o Senhor. E eu tenho certeza que vocês conhecem histórias assim. Então nós gastamos tempos, irmão, nós chegamos a nossa vida já no final. Está passando tempo, cara, está passando tempo na sua vida. E o que você está fazendo? Você está no círculo vicioso? Ou você está no automático? Ou você está realmente vivendo algo, cara, que te dá prazer? Irmão, escuta algo. 70%, estava vendo essa estatística, essa é 70 também. 70% das pessoas do mundo não gostam do seu trabalho. Trabalham forçado. Pessoas que estão deprimidas quando chega segunda, perdão. E torcem para chegar sexta-feira. Não me diga que são vocês. Mas torce para chegar sexta-feira. Oh, meu Deus, sexta-feira, chega logo. Ai, segunda-feira. Você sabia que o maior índice de suicídio é na segunda-feira, de domingo para segunda? Você sabia disso? Sabia que de domingo para segunda é onde mais pessoas vão para o hospital por causa de depressão, derrame, pressão alta? Porque talvez tenha um trabalho na faculdade, tem alguma coisa para entregar, algum compromisso, alguma coisa, porque não está feliz. É na segunda-feira. Olha que louco. Estão comigo? Está todo mundo olhando assim? Aqui amanhã é segunda.
Amarrado. Gente feliz, vocês estão felizes, né, gente? Sabe o que é? Tá no flow. Hoje eu vim aqui pra gente alinhar as coisas, cara. Não eu, né? Pra falar pra vocês, pra nós alinharmos juntos as coisas com o Senhor. Nós precisamos viver o nosso propósito. Nós precisamos tomar uma atitude. E se nós temos coroas que não era nossa, mas estão sobre nós, hoje é dia de nós tirarmos as coroas e nós voltarmos à presença do Senhor, voltarmos a viver o propósito que Ele tem para nós. Porque, irmão, propósito do Senhor, você pode não ter nada, você pode, sim, tá precisando de tanta coisa, mas uma coisa não falta: alegria, bonança. A gente esquece que a vontade do Senhor para nós, ela é boa, perfeita e agradável, como nós lemos hoje de manhã, Romanos 12. Ela é boa, perfeita e agradável. Só que tudo que é bom, perfeito e agradável tem preço, irmão. E você, e eu, brasileiro, nós gostamos de umas coisas boas, né? Fala a verdade. A gente gosta de umas coisas de marca, né? Os brasileiros têm essas coisas. Mas você sabe muito bem que tudo que é bom, tudo que é de marca tem preço. Tem que pagar. Se quiser, tem que pagar. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas você quer viver o propósito deles, não tem jeito. Tem preço a ser pago. Tem caminhada, tem deserto para cruzar. Mas hoje é dia de alinhamento. Hoje é dia de alinhamento. Amém? Glória a Deus. Sabe, não podemos gastar tempo, gente. Está passando. Vocês estão vendo as notícias? Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo inteiro? Está louco, está loucura, loucura, loucura. E o que você está fazendo da sua vida, cara? O que você está fazendo? Eu já estou para terminar até. Mas deixa eu te fazer uma coisa, e talvez seja a pergunta aqui que eu deixo para você hoje. Você já parou para pensar que você foi selecionado em 2020 para ser salvo na pandemia? Você já parou para pensar que Deus te salvou da pandemia? E por que Ele te salvou? Por que milhões de pessoas morreram? E eu conheço algumas que morreram. Por que você foi salvo? Talvez alguns ali eu conheço eram melhores do que eu. Melhores do que eu. Eram mais inteligentes do que eu. Pregavam melhor que eu. Tinham mais coragem, mais ousadia, menos medo do que eu. Por que eu não morri na pandemia? Por que você está vivo, irmão? E responde. Por que Deus te selecionou entre os vivos em 2020? Não é possível que você está aqui só para viver por você. Não é possível. Não é possível que você vai ficar vivendo uma vida parada, andando em círculos, gastando, trabalhando, mas não tem propósito. Qual é o teu propósito? Qual é? Por que você está vivo? Eu creio que o Senhor vai alinhar as coisas hoje. Eu sei que o Espírito Santo já está falando com você. Eu sei que o Espírito Santo está falando. E a grande dúvida, acho que a coisa mais importante num leito de morte, não é só deixar uma herança, mas é deixar um legado. Deixar um legado é a coisa, acho que mais importante para quem está ali naqueles últimos minutos de vida. Que legado eu deixei para os meus filhos? Que legado eu deixei para as pessoas que me conhecem? Será que alguém vai lembrar de mim daqui 2 anos, quando eu morrer? Qual é o meu legado? O que eu estou deixando nessa terra? Não que vai me colocar num patamar onde eu vou ser aí um Einstein, vão lembrar das minhas teorias. Não estou falando disso. Estou falando de talvez uma semente que você planta. Semente pode ser uma palavra que você lança. Talvez alguém que uma família que você cuidou, ou que você vai falar do Senhor. Talvez essa família te dê muitos frutos espirituais.
Talvez você vai ser conhecido como um homem bom, um homem que amou, um homem próspero. E prosperidade não tem a ver com dinheiro. Mas qual é o legado que você está deixando? Eu estou deixando muitas perguntas para vocês, né? Tipo assim. E aí vocês se veem com Deus, porque buscar respostas é com Deus. Amém? Então nós nascemos, vivemos a adolescência, chegamos na fase adulta. Então, de repente, as coisas começam a crescer no nosso coração e nos ligar com paixões. Começa a despertar algumas paixões na nossa vida. E você vai vendo que, eu tenho mais... Eu estou mais voltado para isso, eu estou mais voltado para aquilo. É como você... Sabe quando você tem dois filhos e você cria igual, você ama igual, mas você vê que um joga futebol, você vê que o outro é um CDF, como a gente falava. Sabe? Porque são paixões, aquilo vai crescer no teu coração. E eu te pergunto, qual é a tua paixão? Qual é a paixão que queima no teu coração? Porque é essa paixão que vai te conectar com o legado que você vai deixar. E é essa paixão que vai te conectar com o propósito que você tem. Então, irmão, hoje de manhã, o que aconteceu aqui para mim foi um marco na minha vida. E eu estou compartilhando com vocês como um testemunho. Um marco na minha vida. Eu chorei, cara, chorei. Eu assisti o vídeo agora em casa, depois do almoço. Chorei de novo. Não só pela presença do Senhor, mas porque foi importante para mim, porque eu me preparei para esse tempo. E o que você tem, a sua preparação de vida é para quê? Você tem se preparado para quê, irmão? O que Deus tem colocado no teu coração? Estão comigo? Chegou o tempo da gente se mover em propósito. Se mover em propósito. Amém? É tempo de alinhamento. Tempo de alinhamento. Se coloca de pé. Eu quero orar com você. Irmão, sabe o que eu imagino? Eu imagino o reino do Senhor, o reino de Deus, como uma grande engrenagem. Eu já compartilhei isso com alguns amigos. Uma grande máquina, uma grande engrenagem que tem aquelas roldanas, não é roldanas, como fala o nome? Que roda aqui. Não é engrenagem, né? Não é engrenagem. Então eu imagino como um grande motor e nós somos como engrenagens. Então quando eu rodo, o meu irmão que está aqui, vem aqui, pastorzão. O meu irmão que está aqui, ó, pastorzão, que assumiu o culto fé agora. É uma grande responsabilidade ser pastor de um culto. Quando eu rodo, o pastor começa a rodar. Ele começa a se movimentar. Quando o pastor roda, pega ali na mão do Jesus ali. O Jesus começa a rodar. Quando Jesus começa a rodar no seu propósito, então todos aqui começam a rodar. As pessoas que estão à sua volta começam a rodar, se movimentar, cumprir propósitos. Porque, irmão, nós fomos criados nessa terra para estarmos juntos, vivendo o propósito do Senhor, vivendo o propósito dEle. Deixar as coroas é muito difícil, deixar as paixões da nossa vida, os amores que nós temos é muito difícil. Mas para viver o propósito eu pago o preço. Para viver o propósito eu abro mão dos meus amores. Irmão, quem me conhece aqui sabe, eu sou apaixonado por tênis, sabia? Eu amo desde adolescente.
Mas para viver o meu propósito, irmão, eu deixo tudo para o lado. Para viver o meu propósito, eu abro mão do meu tempo, do meu descanso, do tempo que talvez eu teria para mim só, onde eu ia desfrutar de algo. Para viver meu propósito, eu começo a tirar, eu começo a vencer os medos que eu tenho como proteção da minha vida. Então, eu começo a tirar tudo aquilo que eu tenho medo e é a capa de proteção da minha vida, para viver o meu propósito. Para viver o meu propósito, eu abro mão dos prazeres do mundo, eu abro mão daquilo que tem me atrasado e eu entrego as coroas aos pés do Senhor. E a música que diz: eu vou subir ao monte que muitos desistiram. Eu vou subir no monte que muitos desistiram. Olha que letra. Pode cantar, meu irmão. Muitos desistiram e vou ficar lá. Será que alguém aqui vai desistir agora de subir no monte? Levanta tua mão para o céu. Na casa, e vou fazer morada. E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou Subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou ficar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Senhor, nós te amamos. Nós queremos viver o teu propósito. Nós queremos voltar a estar nos teus caminhos, alinhar as coisas. Não queremos viver para nós mesmos. Nós queremos tomar a nossa cruz, assim como o Senhor tomou a cruz, com um propósito maior. Nós também tomamos a nossa cruz para viver o nosso propósito. Com seus olhos fechados, eu quero fazer um convite para você. Se tem alguém aqui que quer alinhar as coisas com o Senhor, quer renovar a sua aliança com o Senhor, ou quer aceitar o Senhor no coração de uma vez por todas, 100%. Se tem alguém aqui hoje, nessa noite, eu quero que você levante a mão agora. Se você quer alinhar, se você quer renovar, fazer um novo pacto com o Senhor. O Senhor está te fazendo um convite hoje, irmão. O Senhor está te convidando a viver algo novo com Ele, a viver o propósito que é bom, perfeito e agradável. Tem alguém? Levanta a mão. Se é você, levanta a mão. Amém, aleluia. Os que estão nos vendo online, escreva aí: eu aceito pelo Senhor, eu aceito Jesus Cristo. Escreve qualquer coisa que nós entraremos em contato. Senhor, nós chamamos. Hoje é dia de alinhamento. Hoje é dia de entregar as nossas coroas. Nós entregamos, Pai, e nós nos compromissamos agora, Senhor, nos comprometemos agora a viver, Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode levantar um aplauso ao Senhor. Amém. Eu já quero despedir de você. Eu quero liberar algo na sua vida. Amém.
Xaracadarabassi querer. Senhor, nós estamos aos teus pés agora, entregando tudo que nós temos. Senhor, assim como a tua palavra diz, pela renovação da mente, Pai, nós viveremos a boa, perfeita e agradável. Espírito Santo, fala ao nosso coração agora, do que devemos arrumar, consertar, alinhar. E Pai, que essa semana agora, de segunda até o próximo domingo, seja uma semana de transformação, seja uma semana de renovo, uma semana de alinhamento, onde nós vamos deixar as velhas práticas, deixar as velhas coisas, para viver, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Irmão, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus, nessa noite, nessa semana, que você viva a melhor semana da sua vida, que milagres aconteçam, coisas inexplicáveis aconteçam, em nome do Senhor. Se você crê, levanta um aplauso ao Senhor. Que você tenha uma ótima semana, um grande abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau. Eu vou subir o monte e muitos desistiram, E vou ficar lá até te encontrar eu vou entrar na casa e vou fazer morar. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, e eu oro que essa mensagem que você escutou agora fortifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou de escutar, que isso vai levar essa mensagem para muita mais pessoas. Você também pode deixar os seus dízimos e as suas ofertas aqui no nosso canal, na nossa igreja. Que Deus abençoe você.